dia a todas e todos. Muito obrigado, Kátia. Agradeço imensamente pelo convite. Vocês devem ter percebido, pelo título, que é diferente daquele que está no programa. A razão pela qual eu resolvi mudar a ênfase e o foco da apresentação é que nas últimas semanas ou no último mês aconteceram coisas em áreas de inteligência artificial e que chegaram ao meu conhecimento e que me deram a ideia de falar de coisas um pouco diferentes daquelas que eu tinha planejado falar para vocês. Eu vou falar pouco de nanomedicina, mas vou falar muito de áreas que vão impactar não só a nanomedicina, mas qualquer área de ciência e tecnologia. Inteligência artificial, aprendizado de máquina, descoberta de conhecimentos. Então, a apresentação é um pouco diferente daquela que eu tinha planejado, porque eu gostaria de falar para vocês coisas que provavelmente vocês não ouvirão neste evento, ou mesmo em outros eventos que vocês participem, que sejam mais da área de saúde ou da área de materiais. Que, obviamente, tem focos diferentes daquele que eu vou mostrar hoje, que é mais abrangente. Eu começo com uma sentença que eu tenho usado desde o ano passado, e vocês entenderão por quê. Língua é tão importante que nós deveríamos ensinar não só para as nossas crianças, mas também para as máquinas. A razão pela qual eu tenho insistido nessa sentença é que hoje a maior barreira para que os sistemas inteligentes sejam de fato inteligentes, sejam tão inteligentes quanto nós humanos, é que a máquina não consegue interpretar texto. A máquina não consegue ainda produzir texto, entender texto e processar texto de uma maneira que ela possa ter os mesmos raciocínios que nós humanos. Esta é a maior barreira para que os sistemas inteligentes sejam de fato inteligentes. Não é muito difícil a gente perceber isso, né? Toda vez que você precisa falar com alguma empresa e aí vai para uma máquina que conversa com você, nunca é satisfatório, porque a máquina não consegue entender o que nós falamos. Entende coisas muito limitadas, nunca suficientemente para uma conversação ou para resolver os nossos problemas. A maior limitação está na dificuldade, na impossibilidade hoje de a máquina interpretar texto. Mas tem muita coisa acontecendo. Vocês devem ter acompanhado no noticiário, há cerca de um mês, aquele engenheiro da Google que foi suspenso inicialmente e depois demitido, porque ele deu declarações polêmicas, e aqui está um pequeno extrato de uma entrevista que ele deu para o jornal Washington Post, nos Estados Unidos, em que ele dizia que o assistente criado pelo Google, de nome Lambda, tinha algum nível de consciência. Isso gerou muita polêmica, talvez vocês tenham acompanhado pela grande imprensa, mas o que eu acho interessante é mostrar o diálogo que ele teve com a Lambda. Ele, Lemoine, então aqui Lemoine é um humano, é o engenheiro da Google, Lambda é o assistente virtual, ou seja, uma máquina. E ele perguntou, então, se o assistente tinha lido o romance Les Misérables, do Victor Hugo, ao que a máquina respondeu que sim, e ele perguntou, o que você achou de interessante, né? Os seus temas favoritos? E a máquina respondeu, se vocês leem, primeiro, o inglês é impecável, você tem a impressão de que a máquina, de fato, leu e entendeu o livro, a gente sabe que não entendeu bem, mas dá a impressão, você não conseguiria distinguir o que essa máquina está falando do que um aluno que leu, um aluno se preparando para o vestibular que tenha lido o mesmo livro. E veja que a máquina, inclusive, dá opinião, certo? Fala da injustiça que está retratada no romance. Quando eu, discutindo com uma linguista sobre essas evoluções de processamento de línguas naturais, mostrei esse slide, a linguista me falou, é de fato impressionante, mas veja que, se você presta bem atenção na crítica que foi feita pelo assistente, ela falou assim, parece muito uma crítica feita por aquele aluno ou aluna que, ao invés de ler os livros para o vestibular, lê os resumos.
Ou seja, se a máquina foi treinada a partir das críticas literárias, ela pode muito bem emitir essas opiniões sem quase nenhuma inteligência. É relativamente fácil treinar uma máquina para fazer uma tarefa tão específica. De novo, até hoje não há evidências claras de que a máquina consiga interpretar texto além de um nível minimamente básico. E é esse o grande desafio que se tem hoje para processamento de línguas naturais. Então, aqui está a agenda do que eu vou falar. Eu vou falar de descoberta do conhecimento, a Knowledge Discovery. Esse termo Knowledge Discovery é muito bem estabelecido em inglês. Em português, nós não temos um bom termo, boas palavras-chave. A gente pode chamar de descoberta de conhecimento, mas não é um termo consagrado. Mas eu vou explicar o que é. E eu vou falar um pouquinho de sensores e biosensores, que aí sim é nanomedicina, o uso de aprendizado de máquina para tratar dados de sensores, e no final eu vou falar sobre os paradigmas segundo os quais a humanidade, ao longo da história, tem gerado conhecimento e transmitido conhecimento. Bom, eu começo falando de Knowledge Discovery. Essa é uma área da ciência da computação relativamente antiga, tem algumas décadas. Quando se começou a ter muito material em meio eletrônico, o pessoal de computação percebeu que poderia extrair informação, conhecimento das bases de dados. As bases de dados podiam ser de texto ou outros tipos de bases de dados. Então, o termo Knowledge Discovery é relativamente antigo. Só que nos últimos anos, esse termo tem ganhado muita proeminência por causa dos avanços em processamento de línguas naturais e em outras áreas chamadas de busca por novos materiais e novas propriedades, sempre com aprendizado de máquina. Então, os avanços recentes em aprendizado de máquina fizeram com que Knowledge Discovery tivesse outro papel. E eu imagino que, num futuro próximo, nós teremos esse termo aqui como um produto final de várias possíveis operações que nós tenhamos com inteligência artificial. Então, para vocês entenderem esse slide, aqui está, algumas das áreas de inteligência artificial. Então, processamento de línguas naturais, que é uma sub-área, gestão de conhecimento, aprendizado de máquina, robótica, visão computacional, reconhecimento de padrões. Essas são algumas áreas. Elas não são estanques e, em muitas aplicações, você pode fazer uso de várias metodologias de sub-áreas diferentes. Para a nossa área de nanomedicina ou de materiais, a abordagem ou as metodologias mais empregadas de inteligência artificial são as de aprendizado de máquina. E para materiais de nanomedicina, elas são essencialmente usadas para três coisas. A primeira é análise de dados de sensores e biosensores. Eu vou dar exemplo sobre isso. Isso é algo já relativamente bem disseminado. Não muito comum, como deveria ser, mas já tem muita gente fazendo no mundo. A outra coisa é para descobrir novos materiais e novas propriedades. Por exemplo, toda a área de descoberta de novos fármacos é hoje dirigida por aprendizado de máquina. Você não pode pensar em fazer descoberta de novos fármacos sem usar aprendizado de máquina. E uma outra área muito menos utilizada é de você fazer mineração da literatura, porque como o processamento de línguas naturais está se desenvolvendo a uma velocidade muito grande, você começa a sonhar em um dia, ao invés de você ir para a literatura e ler os milhares de artigos que você teria que ler para compreender bem uma área, você pede ao seu assistente virtual para fazer esse trabalho. Você faz as perguntas e o assistente virtual vai varrer a literatura e tentar trazer perguntas para você, as respostas para você. Eu vou mostrar um exemplo brasileiro disso, feito, que eu diria, de resultados modestos do ponto de vista do que nós gostaríamos que fosse feito, mas de resultados impressionantes perto daquilo que se poderia fazer, ou que se podia fazer há apenas alguns anos. Eu vou dar exemplo sobre isso. Vocês podem se perguntarem se essas coisas diferentes que eu estou falando são só fruto de um pesquisador que, por acaso, além de trabalhar em áreas da física, ligadas à química e biologia,
também, por acaso, trabalhava ou trabalha já há alguns anos com processamento de línguas naturais. Então, lógico que eu tenho uma formação um pouco diferente de um físico normal, porque eu também trabalho em processamento de línguas naturais, e poderia ter esse viés, né? Falando de coisas estranhas que não são nanomedicina por causa da minha outra atuação em processamento de línguas naturais. Mas esse slide aqui, de um trabalho que não é do meu grupo, é um trabalho que foi feito nos Estados Unidos já há alguns anos, é de gente da área de materiais, não da área de inteligência artificial, não da área de processamento de línguas naturais. Cerca de 40 pesquisadores foram reunidos num evento de alguns dias, e a tarefa que eles tinham era, ao final do evento, nós queremos que vocês proponham como deve ser uma nova plataforma de pesquisa em materiais, pesquisa e desenvolvimento em materiais para quaisquer áreas, como é que ela deve ser no futuro. E eles publicaram um artigo com as ideias. Esse slide sumariza as principais conclusões. Então veja o seguinte, eles dizem que uma plataforma genérica para pesquisa em materiais no futuro, que inclusive para nanomedicina ou qualquer área, terá ingredientes de duas categorias diferentes. Do lado esquerdo, vocês veem ali, do lado esquerdo vocês veem vários itens que têm a ver com base de dados, dados que podem ser de propriedades, de materiais e assim por diante. Do lado direito, como você precisa de muitos dados, do lado direito está uma parte que é o que eles chamam de automatização da ciência, ou seja, como eu posso obter grandes quantidades de dados em curto espaço de tempo. E esses dados podem ser experimentais, podem ser teóricos, podem ser de simulações computacionais. E é lógico que você precisa ter abordagens que façam integração desses dois conjuntos de ingredientes. Então, uma plataforma de materiais no futuro, veja que é uma coisa muito genérica, teria que ter, de um lado, um monte de coisas para coletar, armazenar e fazer curadoria de dados dos mais diferentes tipos, texto, imagens, vídeos, figuras, tudo que a gente pode pensar de dados, né? E, do outro lado, como eu quero ter muito dado, porque eu preciso, principalmente para aprendizado de máquina, eu preciso bastante dado, eu tenho que obter esses dados em alta velocidade. Agora, o que eu acho mais interessante dessa conclusão deles foi a lista de palavras-chave que eles publicaram no final. E eles publicaram 16 palavras. Eles disseram, olha, uma plataforma no futuro tem que contemplar esses 16 termos aqui. Vocês olham esses termos, eu não vou ler, vocês podem ler aqui, eles são sempre relacionados a inteligência artificial, aprendizado de máquina, processamento de línguas naturais, descoberta de conhecimento, tudo a ver com dados e IA. E algumas outras coisas, né, que seriam algo que nós chamaríamos hoje de soft skills, né? As habilidades que você precisa ter nos pesquisadores que vão para além das coisas técnicas. E essa é uma das coisas mais relevantes que tem hoje, é que um pesquisador ou um profissional de alto nível vai precisar de, além daqueles conhecimentos das suas áreas específicas, uma capacidade de compreensão de coisas mais abrangentes e capacidade de trabalho em grupo e de maneira integrada. Então, o que a gente chama hoje de habilidades emocionais serão essenciais para o profissional do futuro. Então, vocês veem que o que se espera no futuro é algo que seja integrador de muitas áreas diferentes. Bom, agora eu vou dar exemplos de como nós podemos fazer processamento de dados usando aprendizado de máquina. Então, especificamente para sensores e biosensores, que é o tópico mais relacionado à nanomedicina. Então, esse é um fluxograma de como a gente faz esse trabalho na prática. Então, tem a coleta de dados, em muitos casos,
enquanto a gente não tem o sistema de diagnóstico completamente automatizado, que isso vai acontecer em algum momento, já tem para alguns casos muito específicos, mas em algum momento a gente terá também os sistemas completamente automatizados, mas enquanto não temos isso, nós podemos ter uma parte de visualização que permite uma interação entre o usuário do sistema, que está olhando os dados e pode escolher de maneiras diferentes de visualizar aqueles dados para tomar decisões. Depois tem alguns itens que é para fazer análise dos dados com aprendizado não supervisionado ou com técnicas para você estabelecer padrões, né, tentar descobrir padrões no dado. Não, aquilo que é mais eficiente é você poder fazer o aprendizado de máquina supervisionado e que você ensina para a máquina fazer o diagnóstico. Então, você dá exemplos por exemplo, de alguma doença. Você dá exemplos positivos e negativos e a máquina aprende quais são os padrões do positivo e do negativo. Então, esse é o fluxograma da análise de dados. E aí, usando a aprendizagem de máquina, a gente pode fazer coisas diferentes, criar conceitos completamente novos. Então, em química analítica, eu imagino que alguns de vocês, ou talvez muitos de vocês, fizeram disciplinas de química analítica. Química analítica nós temos, ou em eletrônica, ou em muitas outras áreas, nós temos o que se chama de curva de calibração. O que é uma curva de calibração? Eu tenho um sinal que depende de uma variável, pode ser, por exemplo, uma concentração de um analito, ou uma concentração de um marcador, se eu estou falando de nanomedicina. Então, é um sinal que depende dessa variável. Nós sempre gostamos de obter um sinal que depende linearmente da variável, porque é mais fácil fazer a interpretação. Então, a curva de calibração, quando ela é uma reta, é o mais simples que a gente pode ter. Isso a gente usa o tempo todo em muitas áreas, química analítica, eletroquímica, muitas outras áreas em que a gente emprega isso, eletrônica, em algumas áreas da física. Agora, eu não consigo uma curva de calibração se eu estiver fazendo, por exemplo, um diagnóstico de uma doença em que eu não tenho um marcador específico. Então, se eu vou ver qual é o nível de diabetes ou de nível de glicose no sangue, é fácil, eu tenho um marcador que é glicose e eu meço um sinal que vai ser proporcional ao nível de glicose. Então, isso é fácil. Se eu quiser fazer um diagnóstico de alguma doença que não dependa de um único marcador, eu não consigo ter uma curva de calibração. Com aprendizado de máquina, você pode criar um conceito que nós chamamos de espaço multidimensional de calibração, em que eu não tenho a calibração em uma única dimensão. Porque veja, se você tem uma reta, eu posso representar aquilo como se fosse um espaço em uma única dimensão. Se eu tenho só uma dependência. Mas com o aprendizado de máquina, eu posso ter uma calibração que dependa de múltiplos parâmetros, múltiplos atributos, múltiplas variáveis. E é isso que nós fizemos recentemente, numa colaboração com colegas da ciência da computação, que é a seguinte, eu vou ilustrar com um exemplo bastante simples e depois eu mostro resultados. Vamos pegar um exemplo simples em que eu estou fazendo uma medida de capacitância contra frequência num sensor. Eu meço, então, capacitância versus frequência e eu pego o valor da capacitância numa frequência fixa. Veja, nesse caso aqui, eu peguei capacitância se não me engano, em 1000 Hz, contra a concentração de um determinado analito. Aí eu observo que dá uma dependência linear. Aqui está o zero, aumenta a concentração, aumenta a capacitância. Então, esse é um caso muito simples. Eu tenho uma curva de calibração que vai ser, que vai ser representado, no nosso caso, como um espaço de uma dimensão. Por que uma dimensão? Porque eu só tenho dependência de uma variável. E a variável aqui é a frequência em 1000 Hz, ou a frequência de 1000 Hz, ou seja, a capacitância naquela determinada frequência. Então, quando eu uso esses dados aqui para criar
com árvores de decisão. No espaço multidimensional de calibração, nós usamos algoritmo de aprendizado de máquina que tem regras. Então, eu tenho a regra. Se for uma coisa simples, a minha regra pode ser a função de uma reta. Se for uma coisa mais complicada, eu tenho uma regra segundo uma árvore de decisão. Então, quando eu coloco esses dados aqui para o sistema de aprendizado de máquina, ele me retorna o seguinte: olha, se a capacitância naquela frequência for muito pequena, a amostra é essa azul, ou seja, é o zero. Se for nesse intervalo aqui, a amostra é a segunda aqui, que tem a concentração 1, 2 e assim por diante. Então, eu tenho, numa representação matricial, eu tenho só um retângulo aqui, porque ele é um espaço de calibração de uma única dimensão. Mas vamos supor que eu faça as medidas e descubro o seguinte: eu descubro que 4 das amostras têm valores diferentes de capacitância, uma capacitância aqui numa determinada frequência, 4 têm valores diferentes, então eu consigo distinguir. Mas essas 2 de cima têm o mesmo valor de capacitância, então eu já não consigo distinguir elas. Lembrando que a minha tarefa eu quero distinguir todas as amostras. Eu quero mostrar qual que é a amostra 1, 2, 3 e assim por diante. Ou cores, como eu estou mostrando aqui. E eu olho o espectro e eu vejo que numa outra frequência, que eu meço a capacitância, eu observo o seguinte: as concentrações mais baixas têm sempre a mesma capacitância, mas as 2 de cima têm capacitâncias diferentes. Aí você fala, bom, então é simples. Eu olho para essa frequência e olho para essa, combino os 2 resultados, eu vou conseguir distinguir as amostras todas. Então é simples, olha aqui na matriz. Se eu tenho baixa capacitância na frequência baixa e baixa capacitância na frequência alta, a amostra é azul, é o zero, certo? Que ele tem valor baixo aqui e aqui. Se ela tem uma capacitância um pouquinho mais alta e muito baixa na frequência baixa e muito baixa na frequência quase zero na frequência alta, é essa amostra aqui, essa daqui, tá vendo? Ela zero aqui e um pouquinho maior aqui. E assim por diante, e com isso, eu com um espaço de 2 dimensões, porque agora a dimensão aqui é uma frequência e a outra dimensão é outra frequência. Usando essas 2 frequências, eu consigo então ter uma calibração. Ou seja, eu tenho regras para falar quando é que a amostra é a amostra 0, quando é que a amostra é 1, quando é que a amostra é 2 e assim por diante. Bom, eu mostrei esse exemplo muito simples, sintético, um exemplo fictício. Agora eu vou mostrar um exemplo real. É um exemplo de um sensor para detectar ácido fítico. Ácido fítico é um componente de alimentos que, quando em excesso, pode trazer problemas. Então, tem muita gente desenvolvendo sensores de ácido cítrico. E nós, no passado, há mais de 10 anos, fizemos sensores de ácido cítrico. E nós tentamos várias possibilidades. Quando você coloca no sensor, faz um biosensor com a enzima fitase, aí é fácil detectar o ácido fítico, porque tem uma interação específica entre o ácido fítico e a fitase, você consegue distinguir bem as amostras. Mas se você usar um sensor não específico, você pode não conseguir distinguir as concentrações de ácido fítico na sua amostra. E é isso que aconteceu com um sensor. Nós tínhamos um mau sensor, com resultados que a gente não conseguia usar, porque o sensor era ruim, ele não conseguia distinguir bem. Mas como é que eu digo que não conseguia distinguir? É porque eu olhava os espectros e visualmente, ou usando algum mecanismo para, por exemplo, análise de componentes principais, ou algum mecanismo para visualizar ou diminuir a dimensionalidade, eu não conseguia distinguir todas as concentrações. Então, o sensor não era bom. Quando nós criamos esse conceito e falamos, bom, vamos usar para dados que a gente tinha no passado. Aí lembramos, lembra daqueles dados que a gente não conseguia distinguir? Será que agora, usando aprendizado de máquina, eu consigo? E a resposta é sim. Então, rodamos o algoritmo de aprendizado de máquina e ele descobriu o quê? Que se você olhasse o espectro todo, havia 3 frequências que, quando selecionadas aquelas 3 frequências, as medidas naquelas 3 frequências, eu conseguia distinguir todas as amostras. Lembrando que diagnóstico é uma tarefa de classificação. Se é doente ou não, sim ou não, é uma classificação binária.
certo? Se eu quero, além de saber se a pessoa está doente, eu quero, por exemplo, saber, no caso de Covid, a carga viral. Então, aí é uma classificação multiclasse, em que eu quero não só determinar se a pessoa está doente, mas qual é a concentração de um analito ou quão doente aquela pessoa está. Pode ser carga viral, pode ser alguma outra coisa, ou um marcador, né? Aqui, a tarefa era, eu quero distinguir concentrações diferentes de ácido cítrico. O sensor era ruim, não permitia fazer isso. Usando a aprendizagem de máquina, nós descobrimos que, com 3 dimensões, ou seja, se eu pegasse frequências, 3 frequências, e olhasse naquelas 3 frequências, eu conseguia regras para dizer quando é que a amostra era 0, quando a concentração era 1, 2, e os valores aqui de 10 a menos 6, 10 a menos 5. Então, vocês olham aqui, como é um espaço de 3 dimensões, ou seja, são 3 frequências, então na minha matriz tem primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. E aqui são os valores, as regras, você vê que começa a ficar muito colorido, porque você tem que combinar regras, né? Então, se a capacitância em tal frequência tiver nesse espaço, e depois se ela tiver em outra frequência tiver naquele intervalo, e na outra frequência tiver em outro intervalo, aí aquela amostra é a amostra 0, ou 1, ou 2, ou a cor, certo? Então você tem regras complicadas, ou relativamente complicadas, para poder explicar os seus dados. Mas te permite fazer uma calibração, porque você usando essas 3 dimensões, você consegue explicar todos os resultados. Como são 3 dimensões, você pode fazer uma representação gráfica assim, olha. Então, a amostra 10 a menos 6, que é essa daqui, ó, esse roxo, ela é classificada como 10 a menos 6 quando os valores de capacitância estão nesse paralelograma, certo? Nesse paralelepípedo. Essa aqui, 10 a menos 5, ou desculpa, 10 a menos 4, é uma das mais difíceis de classificar, porque ela ocupa 2 espaços aqui, ó. Esse espaço e esse aqui. A 10 a menos 5 também é complicada, ela está aqui, ó, certo? Está nesse espaço e nesse aqui, e assim por diante. Bom, esse foi, embora a gente não tivesse conseguido fazer a classificação com o sensor, então era um problema relativamente complicado, para aprendizagem de máquina foi simples, que só com 3 dimensões nós conseguimos explicar todos os resultados e com 100% de acerto. Porque nem sempre você tem uma calibração que pega todos os dados, como nas curvas de calibração, né? Curva de calibração, você vai dizer, aqui eu tenho um intervalo que é uma reta, para esse intervalo eu posso usar, fazer a calibração. Fora daquela, por exemplo, se satura, você já não consegue descobrir qual é a concentração, porque você tem a saturação no sinal. Então, você só aproveita numa curva de calibração uma parte dela. Aqui também pode acontecer a mesma coisa. Eu posso não conseguir explicar todos os dados. Então, a minha calibração não é perfeita, né? Bom, agora vamos para casos já mais complicados. O primeiro deles é de você descobrir se tem bactéria no leite. Nesse caso, a bactéria é a Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que está relacionada à mastite em gado. Então, uma maneira de você saber se o gado tem mastite é verificar, medir se detectar a bactéria. Detecção de bactéria é uma das coisas mais complicadas que tem hoje. Por quê? Porque os exames tradicionais demoram muito. Então, num hospital, se tiver uma bactéria super resistente causando problemas sérios, o tempo de detecção pode ser maior do que o tempo que o paciente tem de vida se não conseguir o tratamento adequado. Então, tem uma busca imensa por sensores de bactérias. E você pode, de fato, detectar bactéria em tempo muito menor. Isso aqui, em alguns minutos, a gente consegue fazer a detecção. E nós fizemos a detecção em leite. Leite é uma matriz complexa, tem cheio de substâncias, como vocês devem imaginar. O leite que nós usamos é não tratado, é o leite que a gente ou pega diretamente da vaca ou no supermercado, se a gente está testando leite comercial, sem fazer nenhuma modificação, coloca o leite no sensor e faz a medida. Nesse caso aqui nós temos um resultado com um imunossensor. Então tem um anticorpo que foi imobilizado no sensor, que é específico para detectar proteínas na bactéria S. aureus. E aí nós conseguimos então,
tratar os dados. Se você faz o tratamento de dados só com outras técnicas mais simples, como de clustering, você consegue alguns resultados, mas com aprendizado de máquina, você consegue também uma curva de calibração, e a curva de calibração, nesse caso, tem cinco dimensões. Quer dizer, você tem que pegar dados, para o caso de espectroscopia de impedância, dados em 5 frequências diferentes para você explicar os resultados todos. Bom, e se agora você tiver uma coisa muito mais complicada? Há alguns anos nós utilizamos uma língua eletrônica, eu não sei se vocês já ouviram falar de língua eletrônica. Língua eletrônica é um dispositivo em que você combina sensores que não são específicos para analisar um líquido. Então você mede as propriedades elétricas daquele líquido usando sensores diferentes. Aí você combina as respostas para obter um padrão. Quer dizer, cada líquido tem o seu próprio padrão elétrico. O nome de língua eletrônica se originou porque é uma analogia ao que a nossa língua faz. Na nossa língua, nós não temos sensores específicos para substâncias. Por exemplo, você toma café ou vinho, você não está detectando uma substância específica. Você está detectando um padrão, que é a combinação de 5 sabores básicos: doce, amargo, azedo, salgado e umami, que é um sabor semelhante de peixe cru. Né? Então, esses 5 sabores são combinados, e o que o nosso cérebro recebe de informação é a combinação desses 5 sabores. Então, uma língua eletrônica serve para muitas coisas, para você detectar alguma adulteração ou contaminação de um alimento, serve para distinguir vinhos diferentes, cafés diferentes. Você pode, por exemplo, ensinar a língua eletrônica se um café é bom ou não, certo? Ou se o vinho é bom ou não. Então, aqueles vinhos conhecidos pela língua eletrônica podem ser classificados e você correlacionar com o paladar humano. Então, nós usamos uma língua eletrônica para detectar câncer de boca, a partir de salivas de pacientes e voluntários do Hospital de Câncer de Barretos, que hoje é o Hospital de Amor de Barretos. Então, saliva de pacientes não tratadas, são salivas como eles usam as salivas, né? Na verdade, eles, para poder preservar a saliva em baixa temperatura, eles fazem algum tratamento, e a gente pegava a saliva como eles trataram no hospital, e nós usávamos na língua eletrônica. Esse caso é uma língua eletrônica com uma combinação de 4 sensores, né, que eram fios de óxidos, e nós tínhamos as medidas elétricas. Bom, tínhamos as medidas elétricas, vamos analisar os dados, olha os espectros, analisa os dados, e você simplesmente não consegue distinguir quem tem câncer de quem não tem câncer. Não dá. Mas se você usar aprendizado de máquina para tratar esses dados, e mais ainda, se você colocar como é aprendizado de máquina, você pode tratar não só os dados clínicos, dados de sensores, mas você pode incluir imagens, se você tiver, e dados clínicos. Então, nós tínhamos dados clínicos dos pacientes e dos voluntários, né? Sexo, idade, se eram fumantes ou ex-fumantes, se tinham tido problema com álcool ou não, né? Então, como vocês imaginam, sexo e idade não fizeram diferença na nossa análise. Mas aí é que vem a história. Quando você usa aprendizado de máquina, você pode combinar e ter um acerto maior quando você combina dados da língua eletrônica com dados clínicos. Então, nós descobrimos, por exemplo, que alcoolismo tem uma correlação positiva com câncer de boca. O espaço de calibração é muito maior, são 26 dimensões, ou seja, muito complicado. Você tem que varrer todos os dados e escolher quais frequências você vai tratar para poder depois saber qual que é positivo e negativo. E ainda assim, a nossa taxa de acerto não é 80 e poucos por cento, não chega a 90%. E só para dizer sim ou não para câncer de boca. Por que nós temos essas limitações? Porque a quantidade de dados era pequena. Nós tínhamos dados só de 27 pacientes, se não me engano, 27 pacientes e voluntários. E, portanto, mesmo essa conclusão
interessantíssima de que alcoolismo pode estar correlacionado a câncer de boca, é uma conclusão que a gente não pode, ela não é taxativa, não é definitiva, não é conclusiva. É um resultado desses dados aqui, mas esses dados são muito limitados. A gente vai precisar, quando tivermos recursos para fazê-lo, ter um estudo clínico muito maior, muito mais amplo, com muito mais pacientes, com muito mais controle, para poder ter certeza que a gente pode fazer essa conclusão. Do ponto de vista científico, está ótimo, a gente sabe que é possível. Então, é uma prova de conceito que é possível, embora, infelizmente, a gente não consiga afirmar taxativamente que esses resultados, por exemplo, que o alcoolismo, de fato, está correlacionado positivamente com câncer de boca. Para nossa surpresa, não deu, o fato de ser fumante ou não teve efeito, mas, como eu disse, é uma amostra muito pequena de pacientes, um conjunto de pacientes muito pequeno, não dá para tirar conclusões definitivas, mas mostra o poder que você pode ter da aplicação de aprendizado de máquina para fazer diagnóstico. Eu falei de detectar mastite através, diagnóstico de mastite através de detecção de S. aureus. No trabalho anterior, nós usamos, que eu mostrei antes, nós usamos um imunossensor, que é específico, você tem um anticorpo que detecta alguma proteína que está na bactéria. Agora, nós usamos uma abordagem um pouco diferente, nós usamos uma língua eletrônica, então com sensores não específicos, que tem vantagens porque eles são mais duráveis, para detectar bactéria em milk, em leite, e agora leite de vaca mesmo. São vacas da Embrapa, e de uma fazenda da Exalc, da USP de Piracicaba. E aí, vacas sadias, comparamos leite de vaca sadia com leite de vaca que tinham sido contaminadas naturalmente com mastite. E em alguns casos, aí, bom, isso eu não... Embora antes de ir para a universidade eu tenha trabalhado em leiteria, né? Eu trabalhei como leiteiro antes, mas era um leiteiro que só vendia o leite, já o leite pasteurizado. Então eu não tenho experiência com tirar o leite da vaca. Mas essas vacas, algumas delas, tinham mamas mais infectadas que outras. Então você olha, diz que visualmente você fala, pô, essa mama tem mais infecção do que a outra. E aí a gente consegue, olhando o leite, saber de que mama veio. Certo? A mama mais infectada vai ter uma concentração maior de bactéria. E a gente consegue, então, fazer o diagnóstico de mastite, saber qual mama que está mais infectada, embora isso os veterinários vão dizer, não, bom, mas eu olho e vejo qual é. Bom, então a gente comprova, olhando, medindo o leite, sem saber de onde o leite veio, e fala assim, esse é o leite da mama esquerda ou da mama direita. Né? E para esse caso, a gente usa um espaço de calibração de 6 dimensões para explicar os resultados todos. A gente tem uma acurácia média de 94%, então não é total. Lembrando sempre que se a gente tiver muito mais dados, a gente aumenta muito o desempenho do aprendizado de máquina. Eu quero agora falar de um sensor bem recente, que é nanosensor mesmo, que é um sensor para COVID. São nanopartículas de ouro sobre as quais depositamos um anticorpo que detecta a proteína spike do SARS-CoV-2. Quando a proteína, ou seja, se tiver um vírus, a proteína se encontra com as nanopartículas, essas nanopartículas se aglomeram em torno do vírus. A gente consegue ver isso por microscopia. E ao se aglomerar em torno do vírus, você tem agregados de nanopartículas. Se as nanopartículas se agregam, a dispersão delas muda de cor. Então você consegue ver, análise visual mesmo, você consegue descobrir se o paciente tem COVID. O experimento é muito simples. Tem um Eppendorf com as nanopartículas em dispersão, já funcionalizadas, coloca-se a saliva do paciente,
Se tiver COVID, muda de cor. Se não tiver, não muda de cor. Bom, e quanto que muda de cor? Se a carga viral for alta, a mudança é bem grande e você vê visualmente. Se a carga for baixa, a mudança é pequena. Então, qual uma maneira de você fazer uma classificação multiclasse? Ou seja, você descobrir não só se a pessoa tem COVID, como se tem uma carga viral alta ou baixa. Então, é uma classificação multiclasse. Para isso, o que nós fazemos? Tiramos fotos do Eppendorf com uma câmera de celular e processamos a imagem. Usamos aprendizado de máquina e com isso a gente determina qual é a concentração, a carga viral. Certo? Então, nós temos o padrão, ensinamos o padrão para o sistema com aprendizado de máquina, então a partir da imagem você tem o resultado. Então é isso mais ou menos que é mostrado aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, é um espaço de 5 dimensões que consegue explicar os resultados da COVID. Lógico que nós complementamos o trabalho fazendo a medida de espectroscopia para ver que o espectro de fato variava, né? A gente fez cálculos teóricos para mostrar que a razão pela qual ocorria a mudança de cor era a aglomeração das nanopartículas, que a gente observava experimentalmente com o microscópio. Então, para ter certeza que os mecanismos de detecção eram os que nós tínhamos previsto, né, que iam acontecer. E com isso você consegue, então, determinar, por exemplo, distinguir as diferentes concentrações de vírus e de interferentes, né? Então, se a pessoa tomou o kit COVID, você consegue distinguir se a medida que você está tendo é daqueles fármacos ou se é do vírus, tá certo? Então você consegue, você não tem falso positivo nesse caso. Uma coisa que já se faz com aprendizado de máquina na indústria é a seguinte: você tem uma linha industrial. Como é que funciona hoje uma linha industrial? Você tem, pode ser robôs fazendo todo o procedimento, e você pode ter um humano que acompanha. E quando há algo diferente, esse humano desliga a máquina, toma alguma providência, certo? Então, é o fiscal da produção. É o monitor da produção. Isso já está sendo alterado, que você pode colocar câmeras, né? Como no sistema de segurança. Você põe uma câmera, faz o processamento de imagem, quando alguma coisa diferente acontece, você tem um alarme, né? Isso vai ficar cada vez mais frequente. Então, no futuro, a gente vai ter muito controle a partir de processamento de imagens. Porque é barato de ter, basta ter as câmeras e você processa a imagem. Processamento de imagens livres, como para os carros automáticos, né, automáticos, os carros autônomos, é um processamento muito complicado, porque você tem imagens muito complicadas. Você imagina a rua, os edifícios, as árvores, as pessoas. Então, é um processamento de imagens que requer muito recurso computacional e muito treinamento no caso de processamento de imagens para veículos autônomos, sempre usando redes neurais como método de inteligência artificial. Então, aqui, o que a gente queria fazer? Nós queríamos verificar se eu posso fazer um monitoramento de movimentos, por exemplo, de alguém que está fazendo exercícios, ou de um robô que possa fazer algum movimento, se eu consigo descobrir isso, e qual é a deformação, e qual é a tensão que é aplicada naquele movimento com o sensor. Então, nós desenvolvemos um sensor que é extremamente eficiente para ver mudanças de deformação ou de tensão. Então, você distende o tensor, ele muda de cor. Então, essa é a primeira parte do trabalho. Então, nós temos um sensor que tem 3 camadas, 2 camadas são de elastômeros, a de baixo um elastômero negro, que é para você aumentar o contraste da luz, e depois aqui na camada do meio você tem nanopartículas de sílica, e quando você distende e volta, ela muda de cor. E a mudança de cor é tão grande que a gente consegue fazer isso em luz natural,
Você vai no sol e você ainda consegue ver a mudança de cor, ou mesmo debaixo d'água. Se tiver o sensor debaixo d'água, você distender, dá para ver a mudança de cor. Então, o que nós fizemos, então, foi montar um experimento em que nós medíamos num aparelho desses de caracterização mecânica de propriedades. Então, você distende e mede qual é a deformação e qual é a tensão. Isso o aparelho te dá esses dados. E, ao mesmo tempo, nós filmávamos o sensor. Processamos as imagens e depois ensinamos para o nosso sistema inteligente quando é que tal cor correspondia a uma deformação e a uma tensão. Então, é como se você fizesse uma calibração. E vocês vão ver aqui, no próximo slide, que em vermelho, em vermelho está o valor previsto de deformação. Em azul está o valor dado pelo equipamento. Então, no início, a previsão não é muito boa, então não tem tensão nenhuma, o sistema está prevendo que tem, e daí a pouco eles se acertam. E vocês podem ver nesses gráficos aqui, olha, que a diferença entre previsão e o dado do equipamento é muito pequena. Esse equipamento foi usado só para ter a calibração, porque agora, quando a gente filma esse sensor, a gente sabe, pela imagem, qual é a tensão e qual é a deformação que está aplicada ali. Então, é uma maneira de você ter a informação sem ter o equipamento. Você não precisa de equipamento, a não ser só o telefone celular. Essa é a metáfora que a gente está usando para o futuro. No futuro, eu quero ter diagnóstico quase sempre com o celular. Não precisa de outra coisa. Tiro as imagens, processo as imagens, tenho o diagnóstico. Sem equipamento. Isso serve para esse caso que eu estou mostrando, serve para o caso da Covid, lá que você coloca a saliva no Eppendorf, tira uma foto. Então, você mesmo pode fazer. Você tira uma foto, manda essa foto para um sistema que faz o processamento de imagens e o aprendizado de máquina, ele te dá o resultado. Não precisa de mais nada. Certo? E é isso que a gente pensa em fazer em muitos outros casos. Nem sempre é possível fazer com a imagem do celular, a imagem de uma câmera. Em alguns casos, você precisa ter amplificação. Então, esse é um desafio para você ver quando é que você vai ter que precisar de amplificação. Se é possível, por exemplo, você acoplar um microscópio à câmera do celular, isso existe, pequenos microscópios acoplados ao celular, então você consegue ter amplificação, né? Então, tem coisas que dá para fazer aí, além de que microscópios ópticos, por exemplo, não são muito caros, então você pode fazer diagnóstico com microscópio óptico. Agora eu vou mudar de assunto e falar sobre a tal descoberta do conhecimento, que é o sonho de muitos de nós. Vocês viram que eu mostrei agora mesmo aquele sensor que mudava de cor, né? Ele é um sensor que tem cristais fotônicos. Cristais fotônicos é uma área já relativamente bem estabelecida, e em 2015, 2016, havia 12 mil artigos de cristais fotônicos. Então, se um de vocês fala, bom, eu fui naquele congresso de nanomedicina, mas eu resolvi, a partir da palestra do professor, que eu vou estudar cristais fotônicos. Você vai para a literatura, hoje deve ser um número maior que 12 mil, certamente. Na época eram mais ou menos 12 mil artigos. E aí você vai ler os 12 mil artigos? Difícil, né? Então, uma possibilidade é você usar ferramentas computacionais que tratem todos esses dados e te tragam alguma informação. Então, neste caso, é um trabalho já de alguns anos. Cada artigo que tinha cristal fotônico na Web of Science era um nó nessa rede, e quando 2 artigos se citavam, você estabelecia uma aresta entre os nós. Ou seja, você tem uma rede de citações. Então, isso aqui é uma rede de citações. Mas e essas cores vieram de onde? Essas cores vieram da determinação de quais eram os termos mais importantes para aqueles artigos. Então, o nosso sistema automaticamente fazia processamento de língua natural do resumo e do título e conseguia descobrir quais eram as áreas de pesquisa dos cristais fotônicos. Quando você faz isso para a maioria das áreas, você obtém, por causa do software que é usado para representar a rede, normalmente você tem uma rede mais ou menos esférica.
Esse caso aqui é uma exceção e você vê que tem uma rede bipartida. Bipartida por quê? Porque parece que tem comunidades bem diferentes aqui e aqui. Áreas diferentes, pesquisadores diferentes. E, de fato, quando a gente fez a inspeção dos artigos numa parte da rede e na outra parte, o que nós descobrimos? Esses artigos aqui, ó, dessa parte menor, são artigos que eram sobre fibras de cristais fotônicos, usadas em telecomunicações. Então, aqui eu estou vendo trabalhos, principalmente de engenheiros de telecomunicações, que usam fibras de cristais fotônicos. Esses outros aqui são pesquisadores, principalmente físicos e químicos, que estudam as propriedades dos cristais fotônicos, sensores e muitas outras. Então, você consegue, sem ler nenhum artigo, ter um panorama daquela área, fazendo processamento de línguas naturais, combinados com metodologias de aprendizado de máquina e de ciência das redes. Então, você tem que combinar conhecimentos dessas três áreas para obter um panorama como esse. Mais recentemente, com a evolução de processamento de línguas naturais, já você começa a pensar em coisas ainda mais interessantes e sofisticadas. Esse é um exemplo de um trabalho brasileiro, um trabalho de colegas do Ceará, publicado no início deste ano, em que eles queriam saber para que estavam sendo usados alguns materiais de carbono, certo? Funcionalizados, para que tipo de aplicação, qual era a rota de síntese, como é que eles eram obtidos, que materiais que eram. Então, eles fizeram a busca na Web of Science, descobriram quase 11 mil artigos e processaram esses artigos com software que permite fazer análises muito pormenorizadas ou relativamente pormenorizadas do que está no texto, tá certo? E com isso eles conseguiram, por exemplo, essas eram as perguntas que eles queriam descobrir. Quais eram os precursores, qual a origem daqueles materiais de carbono? Quais eram as condições de síntese e de pós-síntese? Muitos deles tinham um processo de pós-síntese. E quais eram as condições de síntese para um ou outro material? Depois eles queriam saber quais eram os mais empregados, os precursores mais empregados para agricultura, para combustível, para materiais adsorventes e assim por diante. Queriam também saber quais eram os precursores mais eficientes para esses materiais, dependendo do método de síntese. Se eu uso tal método, o precursor mais eficiente é esse ou aquele, e assim por diante. Veja que, do ponto de vista do que nós gostaríamos de saber, é bem limitado. É modesto, tá certo? Porque eu gostaria de perguntar coisas muito mais sofisticadas. Me diz qual é a área mais quente disso, que material que eu devo usar para tal aplicação. E ele varrer toda a literatura e achar a resposta. Lembrando que aqui a máquina só está descobrindo aquilo que já está na literatura, né? Isso é uma mineração da literatura, não está descobrindo coisas diferentes. Mas mesmo assim, se você tem um robô, um assistente, vocês são todos muito jovens, então vocês não têm assistentes. Eu sou antigo, eu já tenho assistente, tenho pós-doutorandos, doutorandos. Se eu pudesse ter um pós-doutorando ou um doutorando que me lê os 11 mil artigos, quase 11 mil artigos, e traz resposta, seria uma coisa maravilhosa. Meus pós-doutorandos, eu não sei se é porque são meio preguiçosos ou o quê, eles não leem esse tanto de artigo, tá certo? Vou retirar isso, né? Está sendo gravado. Eles não são nada preguiçosos, ninguém consegue ler isso, né? Mesmo um leitor muito voraz não vai ler mais que alguns artigos num dia, tá certo? Então veja que essa é uma área em que todo mundo vai ser impactado. Qualquer um de vocês vai querer ter essas ferramentas. Quem não quer ter uma ferramenta que dá uma olhada em milhares de artigos e traz respostas? As respostas não são sofisticadas. As perguntas que você faz são simples, porque a gente ainda não tem capacidade de minerar texto e interpretar texto. Como eu falei desde o início, lembra do primeiro slide que eu coloquei? Por que eu começo com aquele slide? Porque a máquina ainda não interpreta texto. Bom. E no futuro, quando eu puder juntar todas essas informações, puder fazer mineração da literatura, mineração dos prontuários médicos, misturar ou combinar resultados de sensores, biosensores, vídeos, imagens, texto,
eu vou poder sonhar com um diagnóstico muito mais sofisticado do que eu tenho hoje. Porque eu vou poder, por exemplo, combinar. Hoje o médico combina os dados que ele tenha e mais a experiência dele, o médico ou a médica, e chega ao diagnóstico. No futuro, haverá sistemas, como já alguns, pelo menos em nível de grupo de pesquisa, em que você pode ter um repositório de milhares, talvez milhões de pessoas. Você pode, obviamente, ter que fazer vários tipos de pré-processamento, visualização, se o sistema for não completamente automático, e, ao final, fazer mineração de dados com aprendizado de máquina, certamente, para chegar ao diagnóstico. A capacidade de diagnóstico nossa vai ser muitíssimo aumentada quando a gente puder fazer essa combinação dos dados de diferentes naturezas. Para terminar, então, eu vou só lembrar como é que, no decorrer dos anos, ou da história, a humanidade gerou e transmitiu conhecimento. Se a gente pega o início da história como a Grécia Antiga, a partir da qual nós temos registros escritos, então é aí que a gente começa a contar a história, né? Naquele tempo, o conhecimento era gerado com observações empíricas, modelos abstratos, descritivos. Não havia a preocupação e nem o ferramental matemático para explicar tudo que se observava. Isso só veio no segundo paradigma, Galileu, Newton e os que se seguiram. E essa é a tradição que nós temos até hoje. Nós temos modelos matemáticos explicando como as coisas funcionam e nós cotejamos esses modelos matemáticos com as observações experimentais. Então, esse é um paradigma que foi vigente até o século XX, quando no século XX, além de fazer pesquisa e descoberta de conhecimento com teoria e experimento, nós pudemos também usar simulações computacionais. Já no final do século XX, no início desse século, com a quantidade grande de material eletrônico disponível, descobriu-se que você podia transformar informação em conhecimento fazendo aquilo que a gente chama de, usando metodologias de Big Data, certo? De grandes volumes de dados que você transforma, você usa aquela informação e transforma em conhecimento. Então, nós temos esses 4 paradigmas, cujas características importantes são, primeiro, você tem uma distância entre um paradigma e outro, diminuindo enormemente em escala de tempo. São mais de 2.000 anos daqui para cá, alguns séculos do segundo para o terceiro e algumas décadas do terceiro para o quarto. A outra coisa é que, independentemente de quão sofisticado seja o equipamento utilizado, o modelo empregado, se você tem experimentos que reúnem milhares de pessoas, como nós temos nos aceleradores de partículas, independentemente de tudo isso, ao fim e ao cabo, todo o conhecimento gerado hoje é gerado por humano. Só o humano gera conhecimento. Mesmo que ele tenha que usar um supercomputador. Mesmo que ele tenha que usar laboratórios imensos de pesquisa. Conhecimento é só gerado por gente, por humanos. Há cerca de 6 ou 7 anos, eu dei uma palestra aqui no Mackenzie, no McGrath, em que eu falava de materiais e inteligência artificial, e foi a primeira vez que eu apresentei a ideia de que nós estamos nos avizinhando a um 5º paradigma, em que o conhecimento vai ser gerado pela máquina. Nós ainda não estamos lá, mas estamos caminhando. E isso vai mudar tudo, porque se a máquina, ela própria, gera conhecimento, vocês podem imaginar tudo que vai mudar. Todas as atividades intelectuais vão poder ser mais bem feitas pelas máquinas do que por nós. Os impactos são imensos. Por bem, e em alguns casos pode ser até por mal, e a gente precisa cuidar disso também. O que nós vamos precisar para chegar lá? Nós vamos precisar de uma convergência de 2 grandes movimentos. Do lado esquerdo, Big Data. Ou seja, esse movimento que já está em curso, em que você pega uma quantidade grande de dados, preferivelmente
que sejam passíveis de processamento de leitura pela máquina, porque a máquina ainda não consegue ler, como eu já enfatizei. E aí você usa a aprendizagem de máquina para transformar a informação em conhecimento. Do lado de cá está o movimento complementar, que é o movimento de processamento de línguas naturais, que é tentar ensinar a máquina a ler, escrever, interpretar texto. Ele, conceitualmente, é semelhante ao do Big Data, porque você usa grandes quantidades de dados, que agora são chamados de corpos. Corpus é uma coletânea de textos. Pode ser textos escritos ou falados. Nós, no dia a dia, já usamos ferramentas que empregam linguística de corpos. Tradutor automático. Como funciona o tradutor automático de última geração? Eles são treinados com milhões de sentenças de uma língua A que são traduzidas para a língua B. E você usa, então, algoritmos de aprendizagem de máquina para, a partir daqueles exemplos, aprender a traduzir. Certo? Então, já é uma aplicação de linguística de corpos dessa área aqui, e que é bastante eficiente. Não tão eficiente porque, como nós sabemos, a máquina não interpreta texto. Outra aplicação que também é baseada em linguística de corpos é a de reconhecimento de voz, ou de comandos. Agora, o corpus é de texto escrito. Então, esse texto falado. Esse texto falado, em geral, é transcrito, e depois você ensina a máquina a compreender, sempre entre aspas, porque a máquina não compreende para valer. E por que ela não compreende? Porque a aprendizagem de máquina é excelente para classificação. Por isso que a aprendizagem de máquina é essencial para a nanomedicina e para a área de medicina, para diagnóstico. Porque diagnóstico é essencialmente uma tarefa de classificação. Então, se você tiver nos dados suficientemente robustos, ou de qualidade e abrangentes, que cubra o universo possível, a máquina já vai ser melhor que o humano para diagnóstico. Não tem como competir com a máquina para isso. A limitação está em você ter os dados que sejam suficientemente abrangentes e em volume suficiente para a máquina aprender. Então, essa é a limitação. Fora isso, máquina para diagnóstico já vai muito bem. Entretanto, o aprendizado de máquina não é bom para interpretação, para explicação. Uma maneira de você verificar por que é boa para uma coisa e não para outra, é usar a metáfora da agulha no palheiro. Vamos supor que você queira encontrar a agulha no palheiro. Para um humano é muito difícil, porque o palheiro é muito grande, você tem uma agulha só, você teria que varrer todo aquele palheiro, e esse é algo que a gente considera impossível, eu não vou nem vou tentar, porque é muito difícil. Para a máquina isso é muito fácil, porque é uma tarefa de classificação. A máquina, tendo capacidade de processamento muito maior que nós temos, ela pode varrer todo o palheiro. Quando ela encontrar um ponto em que as propriedades do material ali são diferentes das propriedades da palha, achou a agulha. Fácil para a máquina, muito difícil para nós. Mas e se eu fizer a pergunta, como é que a palha está organizada no palheiro? Para nós é simples, você olha o palheiro e você diz, bom, ela está organizada em camadas, na horizontal ou na vertical, eu tenho buracos aqui na palha, eu tenho densidades diferentes aqui e ali, eu consigo responder essa pergunta de uma maneira fácil. E a máquina? Não entende a pergunta. Não é uma tarefa de classificação. A máquina teria que fazer observação e fazer inferências. Você pode, para um caso como esse, não é tão complicado, você poderia transformar essa tarefa de explicação em tarefas de classificação, e a máquina ia responder, mas é um caso simples. Você começa a complicar, a máquina já não faz. Então, é por isso que eu coloquei aqui, em elipse cheia, aprendizagem de máquina para classificação. É problema resolvido. Prova que é resolvido? Reconhecimento facial. Você tem dado suficiente, capacidade suficiente de processamento, problema resolvido. Detecta e não podemos conceber um humano que tenha a capacidade de reconhecimento facial que tem a máquina. Isso, a gente se acostuma tanto com isso que nem pensa em quão importante foi esse desenvolvimento de inteligência artificial para reconhecimento facial. Então, esse é um problema resolvido. Só não está resolvido sempre porque você pode não ter os dados.
Você não pode ter os dados com a qualidade suficiente. Você pode ter os dados que não sejam suficientemente abrangentes para cobrir os casos todos. Não é possível, tá certo? Mas se você tem, é problema resolvido. Mas se precisar de explicação, aí já não é. Então tem muita pesquisa hoje, inclusive numa área que é chamada de aprendizagem de máquina interpretável ou explicável, ou inteligência artificial interpretável e explicável. Tem muita gente fazendo pesquisa porque é o maior gargalo. Para terminar, eu faço afirmações e depois provocação. A afirmação é que a aprendizagem de máquina vai dominar o cenário neste século, já está dominando, e em breve a gente vai ter tarefas intelectuais mais bem executadas pelas máquinas do que por nós. Precisamos nos preparar para isso, o que é uma coisa um pouco triste, porque eu acho que não estamos nos preparando, principalmente num país como o nosso. E a outra coisa é a seguinte: vocês todos têm projetos de pesquisa, e a pergunta que eu faço é: será que você não pode atacar o projeto de pesquisa, ou uma máquina inteligente não pode atacar o seu problema científico ou científico-tecnológico de maneira diferente? Lembrando sempre que, se na sua área já houver gente aplicando aprendizagem de máquina, inteligência artificial, você não terá chance de competir. Ou você usa também, ou você não vai competir. Eu não recomendo a ninguém acreditar na sua própria inteligência para lutar contra a inteligência artificial. Eu não recomendo, porque a chance de perder é muito grande. E isso cada vez para aplicações mais e mais sofisticadas. É mais ou menos, eu diria, que a gente está numa situação hoje com inteligência artificial, como estávamos na minha infância e adolescência com calculadoras. Certo? Qual é a chance que a gente tem de fazer cálculo mais rápido do que uma calculadora e mais preciso? Não tem nenhuma chance. Chegaremos lá com IA. IA é muito mais sofisticado, as tarefas são muito mais sofisticadas, os problemas são muito mais difíceis, mas a tendência é a mesma. Eu tenho uma longa lista de colaboradores que participaram de muitos desses trabalhos, as agências de fomento, e eu agradeço vocês pela atenção. Muito obrigado.